Então, mais uma vez, o meu boa noite a todos e a todas. Nós falamos hoje sobre o acesso à informação, que é assunto estrutural de quando nós falamos sobre a informação e decisão na gestão pública. Por que isso? Porque nós temos justamente a necessidade aqui de uma legislação que dê ao cidadão o acesso à informação. Por incrível que pareça, nós ainda precisamos disso. Por mais que na nossa Constituição Federal já esteja destacado no artigo 5º o direito de petição, ou seja, aquele direito que eu tenho de chegar em qualquer repartição pública e exigir uma informação através de uma solicitação, de um pedido, de um requerimento, o fato é que ainda hoje nós precisamos de uma legislação que diga isso. Simplesmente isso, né? Então, está aí mais uma questão tanto quanto interessante do nosso país. Ora, se nós tivéssemos uma sociedade evoluída o suficiente para se entender que aquele direito que a nossa Constituição Federal estabelece quanto o direito ao exercício de um requerimento, o direito ao exercício de um pedido de informação é algo mais normal do mundo, uma vez que nós falamos sobre o poder público, né? E aqui, se a gente está lidando com a gestão pública, nós estamos lidando com o poder público e enfatizando a palavrinha público, gestão pública, não é gestão privada, não é poder privado. Quer dizer, o que nós fazemos dentro de nossas casas, nós não podemos fazer em um ambiente da prefeitura ou de suas secretarias, ou então de alguma associação, desculpem, de uma sociedade em economia mista, ou de alguma outra instituição ligada à prefeitura, tá? O que nós chamamos, essa última parte, de administração indireta. Então, nós precisamos ter uma visão de tarefas totalmente diferentes. Nós lidamos dentro de nossa casa de uma forma. Por quê? Porque lá nós somos indivíduos, né? E dentro da nossa casa, nós atribuímos às nossas relações as regras de convivência. Agora, quando eu estou em um ambiente público, né, em uma prefeitura, em uma secretaria dessa prefeitura, ou qualquer outra entidade, uma instituição de administração indireta, eu não tenho essa liberdade. Como nós falamos na aula passada. Boa noite, Mônica. Seja muito bem-vinda. Como nós falamos na aula passada. Ou seja, as visões, elas têm que ser totalmente diferentes, né? E caso isso não ocorra, e ainda bem que a gente vive em um país democrático, nós temos sim as instituições que nós podemos nos socorrer. Como eu citei, o Ministério Público ou até mesmo a magistratura, né? A Polícia Federal e por aí vai. Então, a ideia da aula de hoje é pegar o que nós vimos na aula passada, que nós falamos sobre informação e decisão, e mostrar, olha, você não pode fugir mais de publicar uma informação. Porque nós temos algo relevantíssimo, que é a Lei de Acesso à Informação. E aí eu falo para vocês, puxa, mas o quão nova é essa lei? Puxa, não é tão nova o quanto vocês pensam. E até para uma legislação, até que ela está bem antiguinha já, né? Afinal, ela é de 2011 e fez aniversário esse ano. Então, quer dizer, nós já temos aí 10 anos, uma década de uma lei que nos mostra
como se dá o acesso à informação. Ela possui um procedimento, vejam só, ela possui um procedimento para que o poder público ele venha a desenvolver essa prática, tá? Até porque ninguém começa a acessar a informação ou a publicar essa informação de uma hora para outra. Isso é um crescente durante um certo tempo, que nós vamos ver aqui, né? Então, é um direito constitucional à informação. E aí, se vocês tiverem uma maior curiosidade, onde é que está isso? Está lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Tá? O inciso já mostra o quanto que é importante isso. Artigo 5º, inciso 33. E temos também, lá no artigo 36, parágrafo 3º da Constituição Federal, inciso 2. Tá? Para quem não conhece, o artigo 36, ele traz todos os princípios que nós temos aí em relação à administração pública. Ou seja, que a administração pública, ela deve zelar pela legalidade, princípio que nós vimos na aula passada. Ela deve zelar pela impessoalidade. O que é essa impessoalidade? Que o administrador público, o gestor público, não está fazendo nada para alguém ali, vamos falar assim, com interesses individuais. Mas ele está prestando uma informação para um cidadão qualquer que chegou ali, tá? E necessita dessa informação. A moralidade, a publicidade, que é a questão do acesso à informação aqui. Tá certo? Então, são princípios que não são muito caros. Por que que são caros? Porque nós demoramos anos, anos e anos para chegar até o desenvolvimento desses princípios, como nós temos hoje. Tá certo que nós temos alguns locais que têm um bloqueio a esse acesso à informação? Lógico, por óbvio, temos, né? E eu vou falar para vocês, não é nenhum lugar assim, que fica lá no cantinho do país, não. Nós temos um país inteiro. Dependendo da importância dessa informação, nós temos muita dificuldade para chegar até ela. Então, essa lei ela vem justamente para facilitar isso. Segundo ponto, as informações de interesse público, elas devem ser disponibilizadas independentemente de uma solicitação. E aí eu não sei quem já é gestor público aqui, mas eu tenho certeza que vocês já têm informação, né? Vocês já têm conhecimento de que hoje as empresas públicas, as empresas de economia mista, as prefeituras, o governo estadual, a União Federal, têm sites específicos que eles divulgam essas informações. Até mesmo quanto à remuneração desse servidor público, né? Ou dos servidores públicos. Nós temos informações em relação ao orçamento, ao repasse de verbas à educação, enfim, nós já temos aí, nesses 10 anos de lei de acesso à informação, né, ganhos muito importantes. Terceiro ponto, o exercício da transparência faz com que os políticos e gestores públicos se responsabilizem cada vez mais com as suas funções. Isso também é importantíssimo para nós. Justamente, Kleber, portal da transparência. Mas os sites eles costumam omitir essa denominação, né? Só para você ficar procurando lá durante um tempo a mais, tá? É ilegal isso, mas eles costumam omitir. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem acesso a essas informações através do portal da transparência, como o Kleberson colocou, o gestor público, ele assume responsabilidades. E aí uma bobeirinha que eu vou falar aqui, né? Mas para a gente entender como um exemplo muito próximo ou análogo.
A CBF hoje decidiu por tornar públicas as gravações dos assistentes lá do VAR, dos juízes que trabalham com o VAR. Né? O que isso representa para nós? Uma maravilha, porque agora você vai poder ver que o juiz lá trabalhou bem. Né? Então, naquele jogo do Palmeiras contra o Ceará ontem, vocês vão ver que estava tudo certinho no jogo. Né? Decidiram certinho. Aí, a Luzia já dá uma informação muito bacana para a gente. Quer dizer que ela tem conhecimento sobre o portal da transparência e o acesso é fácil. Tá? Mas não é em todos os lugares que é assim não, viu, Luzia? Né? Eles costumam colocar isso atrás daquela aba que você tem que clicar, né? Onde está escrito ali, clique aqui, mas não está destacado. São uns negócios meio doido que acontece, mas acontece. Então, os gestores públicos, pessoal, tal qual o juiz que trabalha lá com o VAR, ele vai poder bater no peito e falar assim, não, tá aqui a informação e eu trabalhei direitinho. Né? Então, isso é ótimo para nós. Poder Judiciário atrapalha, Lucas? Por que ele atrapalha? A busca da informação, né? Você está falando. Então, né, aí, você já tocou na ferida. Não, boa noite, professor. Não só o Ministério Público que deveria fiscalizar, eles mesmos atrapalham o acesso das informações deles. E a legislação veio justamente também para organizar proibir isso, para moralizar. Sim, até porque o direito administrativo nos mostra que nós, na nossa vida pessoal, podemos tudo que não seja proibido. Já o poder público só pode fazer o que é permitido. Então, se não tiver uma regulamentação, não seria possível liberar essas informações, porque tem que estar informando qual é a forma que tem que ser feita. Justamente. E isso que você falou é o princípio da legalidade, descrito certinho por você. Tá bom? Então, veja a importância que nós temos nesses temas. Se onde deveria existir a salvaguarda à lei, nós temos os maiores empecilhos. Mas é aí que a gente precisa colocar o dedo, né, e enviar lá para o Conselho Nacional do Ministério Público. Ô, Conselho, olha, aqui no meu estado está funcionando assim assim. Pode isso, Arnaldo? Pode isso? Né? Então, quer dizer, nós temos os instrumentos. Nós precisamos começar a alterar o que eu falo. A gente não precisa alterar o mundo, porque isso é quase um absurdo, né? Mas a gente precisa começar a alterar o nosso micromundo, né? Isso que é o importante para nós. Por isso que a gente está aqui hoje. E eu espero que muitos de vocês aproveitem isso e façam, né, o melhor proveito quando forem gestores públicos ou como gestores públicos que já são. E quarto ponto aí, pessoal, que eu errei a numeração, né? O grande objetivo que eu falava para vocês, que é a prática da democracia. Nós queremos um país democrático? Sim, queremos. Então nós precisamos praticar a democracia. Esse é o principal ponto. Não adianta eu exigir um país democrático se eu não participo, não pratico a democracia. Né? É essa questão aí que o Lucas nos trouxe e como ele nos trouxe, né, indignado, que deve ser utilizado para a prática dessa democracia. Nossa, sem dúvida, Renata. Puxa vida, olha quanta coisa que a gente fica sabendo, mas que não é levado adiante, né? Então, eu faço até aqui uma indicação de leitura para vocês,
se vocês quiserem ler, né, logicamente, que é o George Agamben. Tá, destacaram meu vídeo aí na reunião. Beleza, eu nem sei como é que funciona isso, mas fizeram isso. Tá ótimo. O George Agamben, ele vai falar sobre um livro interessantíssimo, O que Restou de Auschwitz. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. O bom dessa aula virtual é isso, pessoal, que a gente pode levantar e procurar aqui na biblioteca da gente. Difícil é achar, porque é tanta coisa. Aqui, tá aqui. Professor, vou recomendar uma aula de metodologia para o senhor organizar a sua biblioteca, viu? Não, não faça isso. Mais uma metodologia, não, pelo amor de Deus. Então é isso aqui, ó, O que Resta de Auschwitz. E ele traz um conteúdo interessantíssimo que ele vai explicar para a gente a sensação do que ele chama de Muselmann. Né? O que é o Muselmann? É um muçulmano. Mas não o muçulmano, aquele árabe que a gente está acostumado a ver lá na televisão. Eu falei árabe, né, gente? Tem muçulmanos que não são árabes, né? Tem muçulmanos africanos e por aí vai. Mas aquele traje todo que a gente está acostumado a ligar, né? Então ele fala o seguinte, olha, o muçulmano, ele já não espera mais nada da vida. Né? E quem que é o muçulmano aí efetivamente? É o judeu que ficou preso nos campos de concentração, que já não tinha mais comida, não tinha mais nenhuma perspectiva da vida, né? E por que ele chamava ele de muçulmano, muçulmano? Porque ele já estava tão debilitado, tão sem esperança e tão fraco, que quando ele andava, ele parecia recitar o Alcorão do muçulmano, né? Que é mais ou menos aquele movimento que vai jogando o corpo para frente, né? Mas por que ele vai jogando o corpo para frente? Na tentativa de andar, né? Então esse muçulmano, ele já não tinha mais condições de fazer nada. Nós não podemos nos transformar em muçulmanos, né? Tá aí o ponto. A gente precisa praticar a democracia. Dói? Em certos momentos vai doer, sim, né? Mas é utilizar os instrumentos que nós temos à disposição, né? Se a cidade é muito pequena, liga para a ouvidoria. Se não deu jeito, liga para a ouvidoria do Conselho Nacional, do Ministério Público ou da magistratura, né? São os meios que nós temos, tá? Mas aí eu começo a filosofar muito, aí vocês têm que me dar um break um pouco, viu? Mas quem é que vai usar isso? Tá? Quem vai ter a possibilidade de utilizar a lei de acesso à informação? Qualquer um, pessoal. Qualquer cidadão, tá? Pode utilizar da lei de acesso à informação. Quem são os subordinados? Ou seja, quem deve prestar informação? Primeiro, a administração direta. Quem que é a administração direta, pessoal? Para quem não está acostumado com esse termo. É a União, os estados e os municípios. A União, através, logicamente, do presidente da República e seus ministérios. Os estados, através do governador do estado e suas secretarias. E os municípios, através dos prefeitos e suas secretarias. Além da administração direta, nós temos a administração indireta,
que é composta por aquelas instituições, entidades ligadas à administração direta. Então, a sociedade em economia mista, a empresa pública, determinada associação, e por aí vai. Os tribunais de contas, né? Nós podemos requerer informações também aos tribunais de contas, que eu diria que, de tudo que nós temos no país, são os que a gente menos conhece, né? Interessante isso. Podemos requerer informações do Poder Judiciário, do Ministério Público, como colocou o Lucas, e em relação às entidades privadas, em relação àquelas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Tá? Então, vocês veem que o rol de subordinados aí é um rol um tanto quanto interessante. Não deixou escapar ninguém. Quer dizer, todos devem cumprir o acesso à informação. Quais são as diretrizes que nós temos em relação a isso? Primeiro, a observância da publicidade. Olha só, a publicidade que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que eu falei para vocês, como preceito geral e do sigilo como exceção. Então, olha só que interessante essa diretriz. O preceito geral, pessoal, é de publicar a informação. O sigilo é exceção. Por isso que eu falei lá na introdução da aula para vocês que toda informação deve ser publicada. Sem ser pedida, não precisa ser pedida. Então toda informação precisa estar no site dos poderes da República. Segundo, divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, como eu estava falando para vocês. Ora, eu não tenho que aguardar a solicitação, pessoal. Seria quase pedir para não acessar a informação. Afinal de contas, quantos de nós que já requereu a informação no ambiente público? Acho que nós podemos contar nos dedos, né? Nós somos aqui em 170 alunos, hoje nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31 alunos, que eu acredito que são os mesmos da aula passada, né? Não mudaram, porque era a mesma conta que a gente tinha na aula passada. Então, puxa vida, né? Não tem que partir do cidadão e ir lá, eu quero essa informação. O poder público tem que disponibilizá-la. Para quê? Para ficar bonito, gente. Precisa ficar bonito. O gestor público, ele precisa mostrar, não, gente, está aqui, ó, eu não devo nada para ninguém, não. Está aqui, ó. Eu publico as minhas informações. Como também a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia. Qual é o melhor exemplo disso? Os sites. Justamente, Lucas, né? É muito fácil a gente falar na busca da informação para nós. Eu tenho uma formação em Direito, sou professor universitário concursado, efetivo, tenho por trás de mim toda uma retaguarda. Agora, e aquele senhorzinho que muitas vezes saiu lá do campo para pedir uma informação, ele não tem uma família importante por trás dele, reconhecida na sociedade, e aí desculpem eu falar isso, mas a verdade é essa. Se aparece o filho do fulano, a informação já é prestada de uma forma diferente. Ele muitas vezes não tem nem o conhecimento da existência de uma lei de acesso à informação, mas ele sabe que a prefeitura é pública. E aí ele pensa mas se é público,
Puxa, quer dizer que não é de uma pessoa só, né? É de um coletivo. Então ele vai lá, com a sabedoria dele, pedir essa informação. Quantos fazem isso, Lucas? Quantos? Quantos de nós que não fazemos isso? Aí é que está o problema, gente. Ó, quem tem a informação não a exerce. Melhor dizendo, quem tem o conhecimento não o exerce. Né? Então, isso que o Lucas colocou é certíssimo. Eu até vou falar aqui para deixar gravado. Essas solicitações servem para constranger a pessoa a não fazer, pois exigem dados pessoais. E aí, Lucas, tem um outro problema. Às vezes, o poder público, o agente público até recebe o cidadão, mas ele começa, nome, endereço, CPF, título de eleitor. Título de eleitor? Gente, vocês sabem o número do título de eleitor de vocês? Não. Eu juro que eu não sei. Não. Data da expedição do RG. Essa é a melhor. Quando eu vejo isso, eu tenho vontade de trucidar o negócio, viu? Data da expedição do RG. Caramba! Então, são questões que vão dificultando para o sujeito requerer a informação. É um bloqueio isso. Como o Kleberson colocou, é a burocratização da informação. É um bloqueio que é gerado pelo gestor público, pelo poder público, para que aquela informação não seja repassada. Né? Fomenta o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. É aquilo que eu estava falando, ninguém começa de uma hora para outra. A gente não muda paradigmas de uma hora para outra. É com o tempo. E daí a minha felicidade, gente, eu falo com maior orgulho. E eu espero que vocês tenham um orgulho tão grande quanto o meu ou maior de participar de uma faculdade de políticas públicas. Na hora que eu vi essa possibilidade, eu falei assim, pô, caramba, uma faculdade de políticas públicas é justamente o que a gente precisa. A gente precisa divulgar essas questões. Deixa eu ver aqui. A Carla, concordo com o Lucas, além de constranger os cidadãos, muitos servidores públicos que sabem de todas as coisas erradas que ocorrem na administração são coniventes com a situação por medo. Sim, tem isso sim. Porque muitas vezes, às vezes ele não é nem efetivo. É um coitado que está lá, temporário, ele depende daquilo. O Kleberson fere o princípio da publicidade. O Lucas, sou investigador. Opa! Sou investigador de polícia e dirigente. Sim. Nossa, que boa mistura, hein, Lucas? Calma! É contigo mesmo, hein? E mesmo o servidor público, ao exercer direitos básicos como cidadão, sofrem represálias. Por isso, a necessidade de lei de acesso à informação. Você está corretíssimo. Está corretíssimo. Eu sou da área do direito. Você também pode ter feito direito, né? Você é investigador de polícia, você pode ter feito. Pô, mas quantas injustiças que não ocorrem dentro do direito? O local que era para exercer a justiça e a equidade, que a gente chama de isonomia, ou seja, o tratamento igualitário a todos, não é. Então a importância da gente ficar, pessoal, repassando essas informações aqui. Isso aqui a gente não pode deixar depois escondido, né? Tem que publicizar no YouTube e deixar lá para o pessoal assistir e ver, né? Nós somos um país de uma sociedade ainda em formação, uma sociedade extremamente valorosa, mas ainda em formação. Desenvolvimento do controle social da administração pública, né? Sim, precisa existir o controle social
E isso precisa estar atrelado, como eu falei no item anterior, a um desenvolvimento, que não é aquele desenvolvimento aos soquinhos, não, né? Ah, saiu a lei, vamos fazer essa parte. Ah, aí veio o promotor de justiça, exigiu a outra parte, a gente faz a outra parte, né? Assina um TAC, daqui 5 anos a gente faz outra coisa, e por aí vai. Não, esse desenvolvimento tem que ser contínuo. Pergunta aí, Antônio? Não. Beleza. E aqui, pessoal, eu trago alguns conceitos para vocês, só alguns mesmo, tá? Até para não ficar naquela sensação que a Edna teve agora há pouco. E aí aos pouquinhos, a gente começa a passar esses conceitos para vocês. Pô, o que é informação, né? Informação nada mais é do que dados processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Quer dizer, gente, pode ser tanto por meio virtual quanto por meio físico. Aquele exemplo que a Edna deu pode ser um cadastro preenchido à mão, tá? O que é informação sigilosa? É aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Tá? Então, é aquela velha segurança nacional. Entendem isso? Que a gente tanto escuta falar na televisão. E aí, como que a gente classifica isso? Essa informação de segurança nacional? A gente tem alguns pontos aqui. Colocar em risco a defesa ou a soberania nacional, ou a integridade do território nacional. Pôr em risco a condução de negociações, relações internacionais do nosso país com outros, logicamente. Até porque muitas dessas informações têm um caráter sigiloso também. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Em relação ao risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Então, quer dizer, tem certas informações que não podem vazar. E aí eu não sei se vocês lembram, uma época, tá certo que vocês são muito novos, mas quando a Zélia Cardoso de Mello era ministra da Economia, lembram disso? Que ela soltou uma notícia na televisão sobre a venda de commodities, e isso quase quebrou muita gente. Quase não, quebrou muita gente, principalmente quem lidava com café. Ou então, pessoal, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos de forças armadas. Isso é mais difícil. Não vou nem ficar nisso. Risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, que é importantíssimo para nós. Vide a vacina da Covid aí, né? Quer dizer, são informações que precisam ter um sigilo. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Comprometer atividades de inteligência, bem como investigação ou fiscalização em andamento. Isso também é uma questão interessantíssima. Por quê? Porque a gente lembra até muito da Lava Jato, né? E todo o problema causado aí pela Lava Jato por se vazar informações, né? Quer dizer, a Lava Jato só não alcançou algo porque teve vazamento de informações e a gente já viu isso pelos meios de comunicação.
Bom, quando eu falo sobre esses dados de segurança nacional, a gente fala sobre prazos, né? E aí existe uma classificação de sigilo. Essa classificação é dividida em três: ultra secreta, secreta e reservada. E para cada uma delas nós temos um prazo de sigilo. A ultra secreta, esse prazo de sigilo é de 25 anos. A secreta, de 15 anos. E a reservada, de apenas 5 anos. Com uma observação aí. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Quer dizer, acabaram os 25 anos, pessoal, publicidade para informação. Por quê? Passou-se aquele lapso temporal em que essa informação poderia trazer riscos à segurança nacional. Tá? E a mesma coisa a secreta ou a reservada. Isso aqui eu estou passando rápido, pessoal, até porque é uma questão assim de conhecimento assim que vocês podem pegar depois em outro lugar, né? E a informação pessoal, né? O conceito de informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. E aí o mais importante que eu reputo para vocês, que é o tratamento da informação. O que é esse tratamento da informação? Que a gente falou muito na aula passada. É o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Então vejam que o tratamento da informação não é tão somente a forma como você vai utilizar esses dados, mas pega de ponta a ponta, desde a recepção até a eliminação dessa informação. Para quê? Para que essa informação não seja viciada. Daí que o tratamento da informação é tão importante para nós. Porque, como nós vimos na aula passada, se ocorrer um tratamento ineficaz, vamos falar assim, dessa informação, ela será viciada. E se ela for viciada, a decisão fatalmente será viciada. E poderá beneficiar alguém que não deveria ser beneficiado. E a gente sabe que isso acontece. Né? Poderá não, né? Vai sim beneficiar alguém que não deveria ser beneficiado. Então, o tratamento da informação, se eu posso falar para vocês desses conceitos, procurem focar mais nele, tá? Porque ele tem uma conceituação um pouco diversa do que a gente pensa em tratamento da informação, justamente por ser bem mais ampla, né? E aqui eu acho que vem a ser o ponto principal de hoje. Porque quando a gente fala em procedimento de acesso à informação, nós estamos falando aqui nessas três fases, tá? Como se dá esse procedimento? Como se inicia? Como nós vimos lá em relação às partes, nós podemos iniciar através de qualquer cidadão. E isso é muito tranquilo para a gente, né? Porque quando a gente fala em qualquer cidadão, é porque realmente, puxa vida, né? Nós temos uma situação aí que todo e qualquer cidadão, ele deve ter acesso a essa informação, né? Qual que é a forma? Por qualquer meio legítimo. Qual que seria esse meio? Lá no direito a gente fala sobre direito de petição. O que é esse direito de petição? É um pedido
Nada além disso. É um pedido em que você vai fazer uma repartição através de um pedaço de papel. É o que nós também chamamos de requerimento. Você vai requerer, vai fazer um pedido. Olha, está acontecendo isso e isso assado. Eu preciso dessa informação para decidir o que eu vou fazer. E foi muito interessante. Logo que eu formei aqui em Franca, eu peguei uma ação contra um concurso público que teve aqui. E até quem me procurou, na época, era um cirurgião dentista. Né? Eu nem, na época, porque isso já faz tanto tempo que o cara já deve estar aposentado. Ele tinha ficado exemplo, em terceiro lugar, mas eram 2 vagas. Né? E aí, o que a gente fez? Ele trouxe a informação de que a prefeitura contratava, mas assim, dezenas de cirurgiões dentistas temporários. Porque aqui na cidade, nas UBSs, tem as salas de dentista, né? Odontológicas. Então a prefeitura contratava dezenas e dezenas. Assim, mas, puxa vida, mas se contrata dezenas e dezenas, é porque há espaço para contratar um servidor efetivo. Né? Seria até mais barato. A gente chegou até a fazer essas contas. E aí eu fiz um requerimento, né, um pedido. Pessoal, leva lá na prefeitura, protocola, para a gente saber o quadro, a carga horária desses profissionais. Gente, olha, jurar é um negócio que eu não costumo fazer, não. Que eu acho que a palavra da gente é ouro. Mas eu vou falar aqui para você, eu juro que veio a informação que tinha dentista que fazia 24 horas extras por semana. Como é que faz 24 horas extras por semana, gente? Não tem jeito. Desculpa. É aquele negócio que não tem jeito. A legislação desses profissionais determina que se faça, no máximo, 2 horários extraordinários por dia. Era na época, né? Hoje eu não sei se mudou isso. Então, quer dizer, batata. Né? Entramos com um mandado de segurança, conseguimos. Né? Esse trabalho depois foi até publicado numa revista aí de direito do trabalho. Eu esqueci, lá da síntese. Eu estou procurando aqui, mas o Antônio depois vai ficar bravo comigo que eu não fiz metodologia para arrumar aqui a minha biblioteca. Então vai demorar. Então é isso. Né? Olhem quantas situações que nós podemos encaixar esses requerimentos. Né? Conteúdo precisa conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. É lógico, a gente precisa ter a especificação da informação para quê? Para que o agente público lá ele possa olhar e falar, tá, ele quer isso. Ele não pode ficar em dúvida, né, quanto ao que o requerente deseja. Exigências de conteúdo. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. É aquilo que a gente estava falando aqui aquela outra hora. Né? Pô, mas precisa de título de eleitor? Para que isso? Né? Se eu quero uma informação, para que eu preciso de título de eleitor? Né? Data da expedição do RG? Pera, não faz o menor sentido. Né? Então, como vocês colocaram, são formas de burocratizar a informação, de bloquear a informação. Modo de encaminhamento. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Né? E aqui a gente está falando sobre os sites. E o subordinado, o que ele vai fazer?
Né? Quem que é o subordinado? Pessoal, vamos lembrar lá, é a administração pública direta, constituída pelos poderes da República, né? Então, União, Estados, municípios, Distrito Federal. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Imediato. Vamos lembrar também, tem a administração pública indireta, os tribunais de contas, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam dos cofres públicos. Né? Só para a gente citar todo mundo. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, ou então efetuar a reprodução ou obter a certidão, dependendo da informação que vocês vão requerer, né? Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido. Aqui outra coisa importante, pessoal. Não existe recusa sem fundamentação. Importantíssimo isso. Toda recusa, ela precisa ser fundamentada. Para que isso? Para que, se eu for utilizar um recurso administrativo, ou então o Poder Judiciário, para que essa informação seja publicada, eu saiba o que eu vou argumentar com o juiz. Né? Então isso é importantíssimo para nós. Não existe aquela recusa, não. Por que não? Por que não? Tá? Isso não existe. Ela precisa ser fundamentada, como, por exemplo, a existência de sigilo para a segurança nacional. Comunicar que não possui informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa do seu pedido de informação. Quer dizer, além de fundamentar essa recusa, caso não tenha essa informação, é necessário que se dê os meios necessários para que esse requerente venha buscar essa informação. Né? Você fala, olha, desculpe, nós não temos essa informação, mas você pode comparecer lá no sindicato do Lucas, que lá eles têm uma cópia aí dessas informações. Nada mais simples e cidadão do que isso. Né? Nada mais simples e que representa cidadania para o cidadão. Busca das informações. O serviço de busca, gente, não tem custo. Não pode ter custo. Porque senão vai acontecer o que o Kleberson falou. Você vai burocratizar a informação. Você vai tornar essa informação de difícil ou impossível acesso àqueles que necessitam. O órgão ou entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Tá? Então, olhem só, existe um porém aqui. Quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Estará isento de ressarcir os custos previstos anteriormente aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ou seja, mediante declaração de pobreza, essa informação ela será destinada ao remetente, obrigatoriamente.
mais uma vez falamos, se pode surgir ali a questão de se impedir o acesso da informação através da exigência de informações ao requerente, aqui também pode-se bloquear o acesso à informação, tá? Mas da forma da exigência de pagamento de pecúnia. No entanto, se o cidadão declarar, né, que não possui meios sem comprometer o sustento próprio da família, através de uma declaração de pobreza, essa informação deverá ser passada a ele. E por último, é direito do requerente obter o inteiro teor de decisão negativa de acesso por certidão ou cópia. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Não existe mais a figura, né, da recusa por simples recusa. É necessário que essa recusa seja fundamentada para que posteriormente possa se ingressar com um mandado de segurança ou com habeas data, seja lá o remédio judicial que for possível. Tá certo? Então isso é importantíssimo para nós, pessoal. Gente, dúvidas? Mais uma vez, nós extrapolamos um pouquinho o tempo do que nós havíamos combinado. Professor? Sim, por favor. Eu posso fazer um comentário aqui? Por favor, Cleberson, fique à vontade. Eu estava, né, observando na aula aqui e eu citei lá no início o portal da transparência, certo? E eu achei um ponto importante a questão da informação, do conhecimento e do tratamento de informação. Porque se, né, como o senhor disse, né, que qualquer cidadão ele tem acesso a essa informação, né? Por exemplo, o senhor pode chegar aí agora, pesquisar meu nome no portal aí da transparência, que eu sou servidor público, sou professor também. O senhor consegue fazer uma pesquisa lá de quanto que eu recebo, né? Sim. Então, o senhor tem essa informação. Só que falta, o que eu vejo, falta conhecimento para a pessoa. Para que aquela pessoa que faça essa pesquisa, ela saiba ali, ela tenha o conhecimento, por que eu tenho aquele provento. Porque às vezes o senhor pode chegar lá e falar assim, não, o Cleberson está ganhando bastante, né? Entendi. Mas lá no portal não fala quantas aulas que eu dou por semana, entendeu? Então, assim, existe essa legalidade, esse direito à informação, mas eu acho que falta conhecimento. E, às vezes, o tratamento da informação não vai gerar o conhecimento da pessoa, porque o mecanismo que leva a informação não leva o conhecimento, sabe? Então, eu acho que é importante, mas existe problema em quem fornece a informação, né? E geralmente a pessoa não vai buscar uma informação adicional. Se a informação está ali, pronto, acabou, né? Vamos falar assim, é a informação no seu estado bruto, né? Porque não é o conhecimento, porque não houve o tratamento da informação, né? Justamente. Então, é importante que a gente também destaque isso e, como eu até alertei vocês, o tratamento da informação tem um conceito tão amplo da forma que possui, é necessário, às vezes, chegar, olha, mas a gente não pode explicar isso, o porquê que decorre isso, né? Aí sim a gente vai ter um portal de informação e transparência, né? Talvez isso seja importante, porque infelizmente, como a gente estava conversando, a gente está numa sociedade que ainda não está suficientemente preparada. E para um sujeito entender, né, que um tem determinada remuneração e o outro outra, é um tanto quanto difícil, né? É uma realidade dura que nós temos. Pois é, eu vi o colega Lucas, ele falou, né, que ele exerce uma função lá no sindicato, e a gente, enquanto professor, quando tem qualquer movimento que a gente vai reivindicar algo, né, fala assim, meu professor ganha bem, só quer fazer greve, né? Mas assim, então, já teve, né, nós já tivemos lá na escola
pais mais esclarecidos que chegaram lá falando disso, que eu olhei no portal da transparência, o cara tá ganhando tanto, mas assim, não vê o outro lado, né? Igual, eu trabalho, eu dou 32 aulas por semana, entendeu? Então, assim, mas ninguém sabe disso, porque eu, no máximo, dou 3 aulas por semana para cada turma. Então, o pai olha lá e fala assim, o professor dá 3 aulas pro meu filho por semana e ganha esse dinheirão, mas não vê as outras turmas que eu dou a aula, né? Não faz esse... não, É que não também entra interliga essa muito da informação. maledicência do cidadão, né, Cleberson? Isso Que é o que a também. gente depara hoje com toda essa campanha nefasta que eles têm feito em cima do servidor público. Dá para ser votado Justamente. o projeto de lei aí, né? Da reforma, né? Isso. Então, quer dizer, nós vivemos uma sociedade muito complicada, em que, infelizmente, o servidor público ele é pego como o grande bode expiatório de todos os custos e mazelas do nosso país, né? Quando não é assim, e o Antônio muito bem coloca ali, né? Eles não sabem o que a gente tem que fazer, né? E nós estamos há 12 anos sem um aumento salarial, né? Eu vi hoje, um colega ainda colocou no nosso grupo, que a gente está defasado 72%. Isso aplicando o IPCA. É até de rir, aplicar o IPCA. Então, assim, essa informação ela poderia ser tratada melhor. Eu concordo plenamente com o que você falou. Viu? Daí eu estou vendo que tem mais colegas aqui, servidores, que também concordam contigo. Mas é algo que a gente precisa chegar e eu acho que informar o gestor, né, dessa informação. Né? Quem sabe a gente começa a alterar isso. Pois é, Luzia. Justamente. É isso aí. Né? Eu acho que o país ele se faz grande quando a sociedade abraça os serviços públicos, né? E essa é a diferença para nós aqui. Sim, sim. Eles acham que a gente trabalha sem resultados, né? Eu, todo semestre, eu preciso entregar um tal de PGDI. Ah, se eu não pesquisar. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu aqui também, professor, tem que fazer PGDI, tem avaliação de desempenho no final do ano. E Isso. assim, É isso aí. Quer dizer, você já conhece aí o que eu estou falando, né? eu sei, eu conheço a prática aí. Ah lá, e aí o Antônio está falando que na caixa é outro nome. E é trimestral ainda. Ah, ô Antônio, por causa disso você ganha bem, cara. É brincadeira, hein, Antônio? Olhou no portal da transparência aí, né, professor? Ah, eu sou um grande piadista, viu? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então, eu sou servidor há pouco tempo, viu, Luzia? Há pouco tempo. Eu sempre tive na iniciativa privada, gostei muito, né? Assim, tem que agradecer muito a iniciativa privada, mas eu estou há pouco tempo como servidor público e vejo, assim, os trancos e barrancos que são, né? Acho que é isso mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Então eu vou encerrar a gravação aqui em 3, 2, 1.